Uma pesquisa mapeou quase 1000 espécies de águas-vivas na América do Sul. Algumas delas vivem em lugares extremos e profundos, onde a luz do sol não chega. O estudo pode servir de base para o desenvolvimento de medicamentos, de produtos alimentícios e até para evitar acidentes com banhistas. Elas são exímias nadadoras, donas de uma diversidade impressionante de tamanhos, formatos e detalhes coloridos. Em algumas, os tentáculos lembram pequenas cortinas feitas com miçangas. As águas-vivas pertencem a um dos grupos de animais mais antigos do planeta e podem nos ajudar a compreender o processo de evolução. Por serem animais de origem muito antiga, mais de 600 milhões de anos, um dos grupos mais antigos a surgir no reino animal, quando você vê uma água-viva, você começa a imaginar o que existia naquele animal primitivo. Antônio Carlos Marques é biólogo e professor do Departamento de Zoologia do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. Ele coordenou um trabalho científico com pesquisadores de alguns países para organizar todo o conhecimento que se tem sobre as águas-vivas nos 2 oceanos que contornam a América do Sul. O trabalho, publicado em 2016, contabilizou cerca de 950 espécies na área estudada e deve servir de base para novas pesquisas. A gente vê, por exemplo, determinadas regiões da América do Sul que são pouquíssimo conhecidas, como, por exemplo, a costa sul da América do Sul, na região patagônica, ou aqui no Brasil, a costa norte brasileira, na região, por exemplo, do litoral de Amapá e Pará. Além disso, uma outra deficiência muito grande que nós temos sobre o conhecimento de águas-vivas em geral é o que nós temos no mar profundo. O mar profundo do Atlântico Sul, o nosso conhecimento é limitadíssimo. Então a gente está perdendo chance de saber mais sobre o que nós podemos usar e o que nós temos que eventualmente controlar. Antônio Carlos, que é também diretor do Centro de Biologia Marinha da Universidade, conta que as águas-vivas podem ocupar desde a superfície a grandes profundidades de até 7.000 metros. Algumas espécies preferem áreas de estuários, outras costões rochosos ou fundos de areia. E quando estão na superfície, no vai e vem das correntes marítimas, podem oferecer risco aos banhistas. Todas as águas-vivas elas têm umas células bem pequenininhas que se chamam nematocistos, que acumulam veneno dentro de si. Essas células, quando em contato com determinada presa ou determinado predador, por exemplo, com a pele dos banhistas, que elas não identificam exatamente o que é, elas como que explodem e elas inoculam, como se fosse uma pequena agulha hipodérmica, elas inoculam veneno dentro da presa ou do predador. Casos de queimaduras de banhistas têm ficado cada vez mais comuns nas praias. Acho que existem 2 fenômenos aí. Um fenômeno é um fenômeno de real aumento populacional de algumas espécies de águas-vivas. Por que isso pode acontecer? Talvez pela remoção ou diminuição dos seus predadores naturais, talvez por melhores condições que elas utilizem nos ambientes e as populações acabam então crescendo. Por outro lado, existe um outro fenômeno que é o adensamento, ou seja, a população é basicamente a mesma que sempre existiu naquele local. Isso acaba dando uma impressão para nós seres humanos de que existem mais águas-vivas do que o normal. Na realidade, elas simplesmente estão mais concentradas naquele local. Mudanças climáticas, poluição dos mares e sobrepesca podem estar entre as causas do maior aparecimento de águas-vivas nas praias, afirma o biólogo. O que nós temos hoje são várias linhas de pesquisa no mundo inteiro e nada ainda foi comprovado. Algumas sugerem que pode haver sim alguma relação, por exemplo, com mudanças climáticas globais. Outros, entretanto, mostram que são questões muito relacionadas ao local onde elas estão, como por exemplo uma perturbação específica daquele local, uma mudança de correntes específica, uma mudança de ventos específicas que simplesmente aumente a agregação delas num determinado local. Como é que se resolve isso? Existe uma forma de prevenir, de avisar, de alertar que naquela região existe água-viva, existe risco por causa de uma maré, por causa de algum fenômeno? Bom, para isso, primeiro a gente precisa saber quais são as águas-vivas que estão naquela região. Nesse aspecto, o nosso estudo ele tenta organizar justamente esse tipo de informação, quais são e onde estão.
Além disso, a gente precisa compreender melhor como é a ecologia e as variações populacionais das águas-vivas, das espécies de águas-vivas em determinadas regiões. Se a gente tiver esse conhecimento melhorado, a gente vai conseguir criar modelos de previsão sobre riscos. Eu acho que esse é o mundo ideal, mas para isso a gente ainda precisa ter muito conhecimento sobre determinadas áreas, como por exemplo, biologia de populações de águas-vivas, ecologia dessas populações, que a gente ainda está levantando os dados.